Olá. Eu queria reclamar de uma coisa aqui. Ah. O veludo não quer brincar comigo. Jesus. Só porque eu tô aqui possuído por uma alma perdida. Uma entidade. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente decidiu, como vocês viram aí no título do episódio, novamente fazer um double date. Hoje é double date de série. É uma nova Exato, categoria. A gente juntou duas categorias. A categoria da gente falar sobre uma série e a categoria de double date. Exato. E convidamos os nossos queridos Domênica e Basso. Podem entrar, por favor. Bem-vindos novamente, meus amores. Que legal. Eu gosto muito de vir aqui, eu gosto muito de conversar com o Rodrigo e o Telo. Olha isso. Rodrigo e Assim, o Telo, aquelas pessoas na internet que eu faço, tipo, que bom, sabe? Eu gosto de pensar, tipo, que eles gostam de mim, sabe? Tipo, a galera sabe. Besta. Ai, gente. Mas eu torço ainda por um double date. Seja em São Paulo ou em São Carlos, com um cafezinho, um bolinho. Ai, nossa, gente, seria um sonho receber vocês aqui em casa. Aquela vez que a Domênica fez aquele aniversário aqui, vocês não, né? Não deu certo de vir, e a gente falou assim, o Basso ficou assim, tristoncho, precisei até comprar 2 litros de martini, porque ele correu para a bebida para lidar com a ausência de vocês. E esse dia foi literalmente aquele dia que dá tudo errado, porque originalmente o plano era... Eu não lembro agora se era aniversário do meu sobrinho ou do meu irmão, porque eles fazem com dias de diferença. Eu acho que era do meu irmão. eu Enfim. lembro que acho que era do seu irmão, porque eu me lembro que você chegou a ligar depois pra gente no Meets, né? E falar, tipo, gente, eu tenho um outro aniversário pra ir também por Meets. Né? Melhores pessoas, Era né? do Nascem seu no final de irmão. agosto, é isso. Mas enfim, aí a ideia, né? A gente não ia aí porque tinha esse aniversário, que acho que era do meu irmão. E aí eu me caguei todo, literalmente, né? Eita. Meu Deus! Eu tive uma diarreia que durou semanas, eu tive que tomar antibiótico. Menino! Foi Gente. pesado. Foi Pesado. pesado. Mas, enfim, Nossa! era realmente, deu tudo errado aquele dia. Aff, gosto nem de lembrar, mas enfim. Então vamos combinar fora então desse marco histórico, né? Quando a gente tiver condições de poder se reunir, aí Ai, vocês nossa, serão muito imagina. bem-vindos aqui. Temos um quarto para vocês poderem Tem ficar um bem à quarto de vontade. hóspede, Ah, a gente fica maravilha. aqui, bebe a noite inteira, acorda no outro dia, toma aquele café da manhã gostoso pra gente fofocar tudo que a gente, né, fez no dia anterior, né? Tipo, Ai, Amo. gente, Ah, mas- eu preciso tanto. Quero muito. Nossa, é bizarro, né? A gente tava falando antes de começar que mais um mês, chegamos ao final de mais um mês de abril. Assim, eu sei que a gente tem essa sensação pra toda a pandemia, né? Porque a gente não sai de casa e tudo mais, a gente tá respeitando a pandemia. Nós quatro, olha só, existem pessoas que respeitam a pandemia. Olha só, Ainda, o isolamento, gente. no caso, né? É, o isolamento. Mas esses últimos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, pra mim é um grande blob. Eu não faço a menor ideia de quando as coisas aconteceram. Sim. Não, mas é fato, eu não tenho mais noção de tempo. Tipo, porque assim, eu senti isso no ano passado, mas era uma coisa meio do tipo assim, sei lá, como a gente ainda tava muito na expectativa, eu ainda meio que lembrava dos meses, assim. Agora, como tipo assim, a gente meio que tá nesse momento onde existe a vacina, mas pra gente vai demorar sabe-se lá quanto tempo, e as que Não é? tem são poucas. Então, tipo assim, eu tô num ponto tão, sei lá, meio sem esperança, que pra mim, os meses realmente eles viraram um grande blob. E eu ainda no trabalho tô super frenético, porque tá chegando o lançamento do jogo. Então, tipo, é um grande blob, assim. Não sei. Eu tenho uma dificuldade agora pra saber as coisas como as referências, se elas foram em 2019 ou 2020. Eu tava Sim. conversando com verdade. eu tava conversando com a minha mãe ontem e aí ela tava falando, porque fulano de tal conseguiu um emprego em outra cidade, né? Eu falei assim, você se lembra dele? Eu falei, lembro, mãe, né? Tipo, a gente viu ele, né, no aniversário do Arthur. Então não, então, nossa, já faz um ano. Eu falei, não, mãe, acho que foi em 2019. Ela falou, tem certeza? Eu falei, eu acho que foi, ou 2020, ou 2018, tipo, não sei, mas faz um tempo já. Sabe? Foi em algum momento no passado. Ai, mas tá foda. Tem uma janela de 6 anos só, então
É fácil de tentar descobrir. Mas olha só, vocês estão falando disso de não saber muito bem que dia que é, né? Eu coloquei no meu navegador a agenda do Google para eu saber que dia da semana que é, porque eu tô totalmente perdida, assim, sabe? Como os dias são iguais, aí eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei, tipo, lixeiro passa aqui de segunda, quarta e sexta, e aí eu olho e falo, mas por que ele tá passando? Aí eu, porque é sexta, né? Sabe coisa assim? Sim. Uhum. Cara, é isso. Se eu não tiver uma agenda na minha fuça, eu perco. E assim, né? Mesmo assim, eu não tô dando conta, porque, enfim, a vida acontece. E, gente, tá difícil, mas existem, não é? Doubles dates de séries aqui. Olha, a gente tá numa premiere. Olha esse link, esse gancho. Mas isso é engraçado, o Big Brother tá Esquece sendo o meu ela. calendário da semana também. É, Que é tipo, às vezes o Rodrigo vira pra mim e fala, ai, nossa, hoje tem a prova do líder. Aí eu olho e falo, ah, é, né, hoje é quinta. Tipo, ou seja, a partir da semana que vem ferrou. fudeu, não tem mais nenhuma referência. É, O meu contador de dias da semana, agora eu vou contar, fazer um exposed da Domênica. Eba, amo. Ah, Todos os double dates com vocês tem sempre exposed da Domênica. Domênica. O meu exposed da Domênica é assim: Domênica leva um copo de água pro nosso quarto pra dormir. Nossa. Né, pra beber antes de dormir. Ela gosta de levar, né? Uhum. Só que ela leva um copo e daí no dia seguinte ela leva outro, e leva outro, e leva outro. E normalmente eu recolho todos eles no final de semana quando a gente faz a faxina. Então, quando eu acordo, eu tô em dúvida, eu falo assim, que dia que será hoje? Eu olho pra nossa cabeceira da nossa cama e falo assim, quantos copos tem ali, tipo ali? Tipo, tem 3, segunda, terça, quarta. Hoje é quarta-feira, beleza. Gosto dessa técnica. a gente Ai, teve gente. a gente teve uma conversa parecida com isso hoje, né? Sim. Porque a gente tá com um problema aqui em casa, que é assim, a gente costuma comprar aqueles conjuntos que vêm 6 copos, sabe? Sim. E do último que a gente comprou já quebraram 5. Exato. Ó. E dos outros anteriores também. Então Quebraram 5, então a gente tem... a gente tem tipo 5 copos em casa e cada um é de um jeito. Aham. Né? Aí hoje a gente foi almoçar, né? Peguei o suco, fui pegar copo pra colocar o suco, não tinha copo. Aí eu olhei na pia, estavam todos os copos lá. Eu falei, por que tem 6 copos na pia se somos em 2? Só que aí... Agora é tedesco, né, nesse momento. Mas aí eu falei com o Rodrigo, porque esse tipo de comentário é uma coisa que me irrita. Porque assim, ué, se eu tomei Bom, um teremos um exposed Todd, agora, se eu tomei um Domênica. Todd de manhã e eu quero tomar uma água 5 minutos depois, eu não vou lavar o copo que eu tomei um Todd pra tomar uma água. Eu vou pegar outro copo, gente. Todo mundo faz isso. Ah, pelo amor de Mesmo Deus. porque vem um gostinho, né? Vem um gosto, né? sabe? Uma água, Ah. um copo que acabou de lavar, não dá certo, sabe? O copo tem que estar descansando um tempo para ele poder ter água. Ainda se for Nossa. outra coisa, eu aceito. Mas água, ele precisa de um tempo de respiro. Sabe igual você coloca vinho, que precisa respirar um pouco para sair o buquê, né? Então, eu acho que o copo precisa de... Eu concordo com você, Telo. E eu acho muito Gente. injusta essa coisa do tipo, ai. Porque eu lembro quando eu era mais novo, tipo assim, a minha vizinha tinha uma cunhada que cuidava de mim e do meu irmão. Cuidava naquelas do tipo assim, como a gente era criança, ela fazia almoço, a minha mãe pagava ela como se fosse tipo o valor de uma marmita, de 2 marmitas, e a gente chegava da escola e ia almoçar na casa dela. E a casa dela era nesse esquema, tinham 4 pessoas, então tinham 4 pratos, 4 garfos, 4 facas e 4 copos. Olha. Pra mim, isso era horrível, porque assim, tá, beleza, eu acabei de almoçar uma macarronada e agora eu vou comer uma torta. Tem que Eu tenho lavar o prato. Eu tenho que lavar o prato, eu tenho que lavar o garfo pra comer a torta. Até lá eu já cansei, eu não quero a torta mais. Que absurdo. Olha, você já estava sendo preparado para a vida de trabalhador, entendeu? Que você tem um pote de marmita e é isso. No final você come e lava para levar para casa. Exato. Quem nunca? Olha É a só. vida. Mas eu tô na minha casa. Tem que ter uma vantagem a pandemia, sabe? Com certeza. No meu caso, é o meu controle, porque também tem uma coisa que ele não quis compartilhar, mas já que, né, eu tô aqui para passar vergonha, vamos lá. Pelo bem da audiência, não é A mesmo? gente não vai falar de uma série? Não, calma aí, A eu gente quero fala compartilhar. depois. A série nem é tão boa assim. Não, a Pois série é horrível. Mas assim, cada copo ou cada caneca fica com uma quantidade de água. E eu não consegui entender ainda que dia que eu bebo mais água.
Tem uma análise Eu achei que científica era porque aí. você queria depois ficar só passando a mão na borda e fazendo musiquinha, não era isso? Vou fazer isso com você de madrugada, você vai ver só. Você vai grudar no teto, rapaz. Nossa, eu curto mesmo. Eu vou dar, já tenho um presente pra dar pra Domênico, uma daquelas cabaças de pôr do lado da cama. Olha, isso é bom. É ótimo, mantém Aí. a água fresquinha. Ó, mas se vocês quiserem dar um copo, é bom também, porque a gente quebrou todos os copos aqui. Tem poucos copos, então ele não quis dizer. Ele A usou copo, mas Domênica, esse caneca. esses dias, a Tá gente igual a tava. gente. Ela foi pegar uma Nossa. água no copo e tinha um copo que era todo. Tinha um monte de saliência por dentro, né? Em anéis, assim, né? Um monte de anéis com umas saliências dentro, assim. Né? Lindo copo, lindo, Lindo o copo. cara, Ela falou assim: meu coleção. Deus do céu, tipo, esses copos foi o que a gente ganhou. Tipo, de alguém, tipo, quando a gente mudou pra cá, porque algumas pessoas, quando a Dô veio morar aqui, o pessoal deu algumas coisas pra gente, né? Uhum. Aí foi pra ela, não, Dô, esse daí foi o copo que a gente comprou de requeijão, ele vem desse jeito. Ela falou, menino, qual que era a marca do requeijão? Que a gente precisa comprar mais desse requeijão. Compra vários requeijões e faz um conjunto de 6 copos. Tá aí a dica. Gente, o copo é lindo. Eu achei lindo, mais bonito que os copos de cristal que alguém deu pra gente, que não existe mais, sabe? Amo. A gente tem uns copinhos de requeijão aqui também. Copo de Melhor Nutella. tipo de copo. Aquele copinho pequenininho de Nutella. Tem uns Sim. 5 aqui. E ele é Aí, ótimo ó. porque a gente usa ele pra fazer a medida do arroz. Ele é a Ó. nossa medida de arroz, os copinhos de Nutella. É verdade. É isso aí. Igual eu que peguei a tampinha do Hyde pra fazer de medidor de sabão em pó. Aí. Nossa, é verdade. Olha só. Dá certinho pro tamanho da nossa máquina cheia, é uma tampa do Hyde. Aí, Tá bom, gente, pô. tá aí, ó. Dicas pra você reutilizar produtos na sua casa. Se você Exatamente. tem uma, né, eu já vou passar aí, né? Se você tem, por acaso, uma máquina de lavar de 9 quilos e você vai bater uma máquina inteira, né, no ciclo completo, né, você pode colocar uma tampa de Hyde de sabão em pó que dá certo. Aí, ó, anota essa dica. Uma tampa de Hyde. A pessoa vai lá, né? Tipo, enche de Hyde e joga lá dentro. Maravilhas do português, né? Amo a Maravilha língua do portuguesa. português. É bom, né? Que aí nenhuma barata vai chegar perto da sua roupa. É. Exato. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Bom, mas vamos tirar essa pedra do caminho, Vamos né? lá. Basso, conta a história que você estava contando antes, quando você achou que já estava gravando. Ah, é. Eu falei que eu achei engraçado, né? Porque a gente queria muito voltar pra cá, né? Pra poder gravar de novo com vocês, porque foi muito gostoso, foi muito libertador, né? E aí a gente falou assim, puxa vida, né? Falei assim, a gente precisava arrumar alguma desculpa pra fazer de novo, se convidar pra vir pra cá. É, exatamente. Uma desculpa pra se convidar. Tipo, vocês podem chamar a gente de novo? Façam sempre. Amo. Assim que é bom. E aí eu falei, e aí eu tava ouvindo, acho que não sei se é o retrasado, se é 3 semanas atrás, que o Telo tinha feito lá o desafio, até que foi falado do Sandman, tudo, né? E aí falava assim, olha, e aí eu falei assim, a gente precisa agora arrumar uma nova série pra assistir, e o Telo falou que era uma série de mistério. E eu com a Domênica tínhamos terminado de assistir uma série longa que a gente tava fazendo, eu falei assim, poxa vida, a gente precisa realmente terminar agora também, podia começar uma agora de mistério, né? E assim, eu respondi pra Domênica tal qual ela estivesse junto na conversa que eu estava ouvindo de vocês dois, né? Porque eu tava, acho que, lavando louça, alguma coisa. Eu falei assim, verdade, amor, a gente podia pegar uma série de mistério, né? Tipo, o próprio meme do molequinho que fica tomando sorvete do lado do pôster, né? Com as pessoas falando, né? Aham. Achando que tava todo mundo na mesma sala, né? É a magia do podcast, gente. É isso que é podcast. Eu Aí amo eu que falei você... pra Dô, falei assim, olha, vamos, porque daí a gente aproveita e pega uma série de mistério e já fala daí com o Telo e com o Rodrigo pra falar assim, olha, aproveita e fala assim, olha, nós já estamos assistindo uma, vocês não querem chamar a gente, porque daí a gente já aceitamos o desafio que não foi feito pra gente, mas a gente aceitou. Eu amo que você contou a história exatamente como você tinha contado. Exato. Até ao meme você falou. É o storyteller. Deixa eu Pra só você abrir ver que era a porta pro verdade, gato né? aqui. Porque Não só na verdade, como o poder do podcast que já teve que refazer várias vezes uma fala errada, né? mentira, é porque é verdade. Porque é verdade também, isso é verdade. É. Inclusive, Domênica parou e falou assim, como assim, uma série, do que você tá falando, né? Com quem que você tá falando, homem, sabe? Eu Então, tô falando aqui com o Telo e com o Rodrigo. Eu falei, "Ih." mas aí, Tá variando. nós 4 caímos no golpe do Globoplay. Peraí. O que aconteceu é o seguinte. Quando É o agora Basso- que a senha de vocês vai ser bloqueada, hein?
quando o Basso falou isso comigo, a gente tinha começado a assistir uma série da Globoplay que se chama Desalma. A gente tinha visto 2 episódios, Exato. uma coisa assim. E os 2 primeiros até que pegaram a gente. São ok. Aí eu falei, olha, a gente tá assistindo essa série aqui e tal, vocês já viram? Não? Então vamos ver junto, né? Ela se encaixa um pouco aí nessa categoria mistério que a gente tinha falado, né? Então, já que a gente já começou a ver, a gente tá bem no comecinho ainda, então vamos ver junto e depois a gente faz o Double Date. E tudo começou no ano passado, quando o Rodrigo ficou completamente viciado no Big Brother e assinou o Globoplay pra assistir o Big Brother. E aí a gente viu essa propaganda do Desalma e a gente falou, interessante, né? Uma série meio de magia e mistério brasileira, que é um tema que nunca tem muito, assim, em séries brasileiras. Interessante, vamos assistir. Mas, gente... Como dizer isso de uma forma educada com as pessoas que participaram desse projeto, né? É uma bosta. Você sabe que, assim, eu não achei o roteiro dela em si uma bosta, tirando o último episódio, tá? Eu não acho a ideia, assim, o roteiro, assim, o fio, né, de contação da história ruim. Eu acho que o problema são as péssimas entregas, né, das interpretações, porque até mesmo o texto, eu falei pra Domênica, esse texto não é ruim, esse texto tá falando alguma coisa, tipo, de interessante, mas a pessoa fala como se ela tivesse, sabe, tipo, gravando frases soltas pra, sei lá, pra ser utilizado em Num podcast de autoajuda. Sabe, tipo, cara, é o mesmo tom, não existe variação, e às vezes quando existe variação, é uma variação muito rápida de um lugar pro outro, sabe, não existe uma escala, né, tipo, que acontece. Então, é tudo. Até mesmo. Olha, talvez acho que a única que entrega algum texto que é menos engessado é a Cássia Kiss, sabe? Mas eu achei esse problema também. Tipo, eu achei tudo muito formulaico. Não sei se é um bom uso da palavra, mas é tipo assim: eu e o Rodrigo vamos interpretar uma cena aqui de Desalma, tá? Olá. Você poderia ir comigo... Não. Você poderia ir até a estação comigo? O que eu tenho que responder? Responde alguma coisa. Alguma coisa que não seja assim tão interessado como você fez agora. Eu sou a diretora. Tá. Responda como se você estivesse apenas lendo o roteiro na reunião. Tá, vai. Vamos começar de novo, então. Olá. Vamos lá, de novo. Você poderia ir comigo até a estação? Eu não vou poder ir, porque os porcos do matadouro estão todos morrendo. Mas a morte é nada mais que uma passagem. É isso a série inteira, gente. É isso. Caralho, a série inteira. É isso. Palmas. Oscar. É isso. Não, eu tô tentando lembrar, acho que é no último episódio, no penúltimo episódio, tem uma fala do Boris que é uma coisa assim... Eu não vou lembrar da fala exata, mas é uma coisa do tipo... a Ignes sequestrou o Anatoly. Tudo isso é culpa minha, porque a minha vida está indo por água abaixo. Sabe umas coisas assim? Tipo, umas coisas que não fazem sentido. Não, e assim, eu até fiquei falando com o Rodrigo, eu falei, será que as pessoas estão forçando um sotaque catarinense e as pessoas de Santa Catarina falam com um português extremamente formal? Porque, assim, ninguém fala ninguém fala, tipo, coisas normais, sabe, que pessoas falam. É tipo ou mesmo, tudo... né, nesse exemplo que você deu, sabe, você olha, cara, não vai dar pra ir, você não viu que tá, todos os porcos lá estão morrendo, a gente tem que ir lá amanhã fazer essas coisas. Não existe, assim, uma coisa solta, alguma coisa que tem uma certa cadência, né? Ela é extremamente, assim, sabe, parece quando o pessoal fala que você tem que dublar, que você tem que gesticular bastante, né? E eu vou falar todas as sílabas, todas as palavras, sabe? Sim, exato. Fala, cara... Eles falam, acho que com um tom meio sórbido, assim, sabe? É tudo muito, muito
pra ser soturno e muito sério, assim. Isso, Só que muito fica sem alma, tipo. muito dark, todo Risos. mundo é muito perigótico e misterioso nessa série, sabe? Exato. Não, Né, e tem tudo- uma. E além do texto. E aí eu fui procurar, né, sobre a criadora. Eu não lembro o nome dela agora. Eu tô com a Wikipédia aberta aqui, peraí. Ai. Inclusive, eu abri a Wikipédia, né, pra enfim, ver se eu achava alguma informação relevante. Aham. Eu descobri que, teoricamente, haverá uma segunda temporada. E... Lá. E eu descobri que, por conta da pandemia, a estreia foi adiada 2 vezes. Ah, E eu descobri que, tipo, a série foi meio que premiada, assim. Sim. Tipo... Sim. mas Enfim, ela o tem nome- pontos bons. A É, gente vai então. falar sobre os pontos bons também. Calma, gente. Primeiro a gente tem que, né, desalmar. Exato. Mas aí você tá falando, até mesmo o texto, né, do que é colocado ali, eu não acho que ele é o texto no sentido das palavras que estavam escritas no roteiro, elas sejam ruins. Algumas partes sim tem umas conversas de jovem que nunca aconteceriam ali, sabe? Exato, exato. Mas, sabe, tipo, tirando isso, tem várias coisas do texto ali que ele é interessante. Por exemplo, eles criam toda uma atmosfera, tipo, de suspense. Existe uma repetição bastante de termos de nomes, né, que a gente não conhece para poder gravar, apesar que chegou um momento que eu não aguentava mais ouvir Ivana Kupala, sabe? Nossa. Aham. No final, É. até no último episódio, eles só falam da maldição de Kupala, né? Tipo, foda-se a Ivana, pelo né? menos isso. Porque eu falei com o Rodrigo, tipo, é muito estranho. Você pega um adolescente e aí um adolescente vira pro outro e fala: você vai na noite de celebração de Ivana Kupala? Sim, eu vou na noite de celebração de Ivana Kupala. Ah, ótimo. Então a gente se encontra na noite de celebração de Ivana Kupala. Tipo, gente, É o povo ninguém fala editor assim. aí, né? Não, e é uns jovens de 60 anos, né? Pelo vocabulário. Sim. Olha, só uma coisa, talvez vai ter segunda temporada, porque tá todo mundo com uma alma de 60 ali e a gente não conseguiu entender. Exato. Ó, foi escrito por Ana Paula Maia. Isso. Aí eu fui ler sobre ela e ela é escritora de romance. Então eu acho que talvez isso possa ter influenciado um pouco. Porque a série, quando eu tava assistindo e aí eu fui ler na Wikipédia, eu fui tentar entender, né, por que é tão ruim. E aí eu fui na Wikipédia e achei a wiki da autora. Aí eu falei, então, ela já escreveu, tipo, vários romances. Aí pra mim fez muito sentido, porque eu falei, tá, se essa série fosse um livro, seria um livro muito interessante de mistério. Sim. Só que realmente o problema é a entrega dos atores. Tipo, no episódio lá da. A gente vai dar spoiler, tá? Desculpa, aviso de spoilers. Se alguém não viu, a partir de agora, para de ouvir esse podcast. Mas, tipo, Mesmo quando a porque vocês não vão Emily. entender nada do que tá acontecendo. É. É. Quando a Emily some, e aí, tipo, a Melissa chega pra mãe dela: Mãe, a Emily sumiu. É. Oi? Não, mas assim, deixa eu fazer uma observação sobre o sumiço da Emily. Ah. Maravilhosa. E a única fala que fez sentido na série inteira. São 10 episódios. A única fala que fez sentido é a mãe dela chegando na festa e virando e Sim. falando: vocês trouxeram ela aqui? Exato. Isso. Porque isso é outra coisa. Certa, não é? Todos os adolescentes da série falam como se eles estivessem na Academia Brasileira de Letras. E assim, Ah lá, ninguém Rodrigo, na com série você. assiste TV. Tipo, não tem TV, não tem nada de entretenimento, assim, jovem e moderno. Não tem. Do nada, a noite da celebração de Ivana Kupala é uma rave. Sim. Falei, gente, essas pessoas vivem no século XVIII e agora do nada brota uma rave nessa cidade? Então, Como assim? é isso isso é uma coisa que também fiquei muito assim, Tela, porque se tivesse colocado. Eu acho uma atualização interessante da Ivana Kupala, né? Imaginando que de Noite de 88 celebração. foi de pra 2018, e aí você fala, pô, atualizaram, né? Tipo, mas assim, faria sentido se a cidade, de modo geral, se atualizasse, mas ali eles, como você falou, eles vivem, cara, sabe, muito no século XVIII, como você falou, e eles falam assim, cara, não faz sentido eles atualizarem a festa. Se a gente tivesse visto os adolescentes usando bastante celular, né, fazendo bastante comentário de coisas que eles estão acompanhando, sabe, falando, ai, nossa, esse pessoal quer manter as tradições, mas não é bem assim, a gente tem que inovar também, sabe, tivesse alguma coisa de justificar, tudo bem, mas ali, de repente, a fogueira vira uma torre de luz, né, e
Exato. Não faz sentido nenhum esse update. Gente, a galera, quando eles entram nas casas, as casas de todo mundo são super antigas, as louças são antigas, as pessoas se vestem com roupas mega antigas também, né? Aquele monte de mulher com aquele saião, com aquelas botinas. Sim. E aquela paleta de cor fria, né? Sim. Até aí tudo bem, né? O É pra rolê ser dos uma jovens coisa da cidade. série, mas- O rolê dos jovens da cidade é ir beber no lago, gente. É, né, mano? Mas Porra, todo adolescente quer beber no lago ou na praça, amigo. Mas, amiga, Então, aí mas você me é que falar aí que a ele vai gente pra que é de rave cidade depois. do interior, né, Domênico? Mas Aí Brígida é uma cidade do interior. Ah, é, mas No meio tá. do nada. Inclusive, eu descobri que Mas tá. Fala que eu tô certa, Baço. Inclusive, eu descobri que Brígida é uma cidade fictícia. Eu achei que Olha realmente aí. era Então, uma coisa referência, mas enfim. que eu gostei foi do uso de nomes das coisas e de, né, dos sobrenomes das famílias e o nome de cada uma delas, que deu um ar realmente de uma coisa diferente. Você estava indo para um outro local, né? Uhum. Porque Brígida é um lugar. Aí os Stravonsky, né? Sabe? Tipo. Sim. Os Né, burco. Oi? Os burco. E você tinha lá a Ivana Kupala, e porque você tem que usar uma bata que chama tal coisa, né? Não lembro como é que é o nome da bata, mas sabe? Uhum. Eu acho que, por isso que eu falo, o texto em si, ele entrega umas coisas interessantes. Você fala assim, pô, eu tô entendendo que eu tô indo para um outro local, onde o tempo provavelmente parou, né? E o que eu acho estranho, né? Porque a ideia toda da coisa essa, né? Tem esses depois coisas assim que ninguém. Poxa vida, vai falar pra mim que essa menina que foi desapareceu, ela não tinha um celular. Tipo, que criança hoje que não tem um celular, sabe? Uhum. Tipo, né? Ó, assim, primeiro que ali quase ninguém tem celular, né? Começa por aí. O que é estranho já, né? Porque a gente tá falando de 2018. Sim, E todas as sim. pessoas de alto poder aquisitivo, porque ninguém dali é coisa, né? Não, os homens têm celulares, né? Não sei se você percebeu isso. As Uhum. mulheres, elas estavam fazendo sempre atividades muito voltadas para cuidar do lar, gerir ali o lar, o maternar. Na escola, as meninas tinham aquela aula que elas ficavam pintando aqueles ovinhos. Sim. Né? Sim. Porque é uma escola também religiosa, então eu não acho que a cidade quer retratar que ela parou no tempo, não é isso. Eu acho que é uma cidade do interior onde as inovações não chegaram, sabe? Deve ser uma cidade muito vila, muito pequenininha, assim, muito caseira, o que mostra novamente que não faz o menor sentido, né? A Ivana Kupala Remix 2018... Sim. Né, Com uma festa de DJ boate. Falei, Alok. gente, vocês não tinham dinheiro pra pagar isso, sabe? Aham. Onde saiu essas luzes? De onde vocês compraram esse negócio? E outra Devolve. coisa, esse negócio de a história acontecer ali naquela cidade que é uma colônia de imigrantes ucranianos e tem esse negócio da Ivana Kopala e tal. Kupala. O que eu falei? Opala. Enfim, Opala. Isso é completamente desnecessário, porque não influencia tanto na história. Poderia ser imigrantes italianos, poderia nem ter esse tema da imigração, podia ser uma festa qualquer, podia ser, sei lá, a festa São da Quirupita, sabe? De Então, São João. Eu acho legal eles trazerem um tipo de referência que as pessoas não é comum. Mas fica muito perdido, né? Eu acho que Não podia ter acho. explorado um pouco mais disso. Ah, não, sim, eles podiam explorar mais, mas, por exemplo, eu prefiro que sejam imigrantes ucranianos do que italiano ou coisas que a gente já ouviu essa história várias lá, né? vezes. Tipo, de novo, aí, Eu acho que eles só introduziram esse contexto para de alguma forma justificar o lance da magia e da bruxa. eu acho que era muito isso. Acho que eles estavam atrás de uma lenda, e isso acho que serve muito para isso, sabe? A gente tá atrás de uma lenda que não é muito conhecida, então a gente vai ter que trazer de imigrantes também que são pouco retratados pra gente poder falar de onde que isso tá vindo. Né? Porque apesar de que parece muito a ideia do mito ainda assim da sereia. Né? Então, a Malca é uma sereia, gente. Ponto. Tipo, eu acho que realmente foi pra ser diferente. Do tipo, é ucraniano pra não ser as mesmas nacionalidades que a gente sempre conta histórias. De ser ucraniano, não entendi também o porquê, né, assim, da escolha, mas
Eu acho que toda essa esfera também de tradicionalismo, ser um lugar muito pequeno, muito fechado, é porque eles também puxam muito essa ideia de, olha, a gente vem de um povo que sofreu muito e que quando veio aqui esperava um paraíso e não encontrou nada, né? E aí eu fiquei pensando, vocês estavam achando que vocês iam para os Estados Unidos encontrar o sonho americano, né? Mas vocês caíram pro lado de baixo do Equador, né? Mas eu acho que é mais nesse sentido de tudo bem, você tá chegando agora, você é de fora, mas você é uma de nós, sabe? Que é o que é dito lá pra viúva lá, que eu esqueci o nome. Giovanna, Entendeu? eu acho. Isso, então eu Giovanna. acho que é mais Aliás, nesse a sentido, atriz sabe? é maravilhosa, né? Sim. Meu É uma Deus, das como é bonita. É uma das únicas 3 atrizes, né? Além dela, a Cássia Kiss e a Cláudia Abreu, que entregam algo. Né? Sim, Porque o resto do elenco não entrega nada. Sim. E tem o Anatoly também, né? Ele Ai. é uma criança creepy, gente. Nossa, que vontade de bater naquele O garoto. menino, eu falava com o Rodrigo, é o menino da profecia. Sabe quem que ele... Aquele filme ruim do boneco do mal, sabe? Eu olhava e falava, gente, tipo, ele poderia interpretar o live action do boneco do mal, sabe? Sim. Muito estranho. E quem que dá aquele boneco escroto pra ele, assustador? Nossa, isso é gente, verdade. que brinquedo feio. Pais que estão ouvindo esse podcast, ou mães que estão ouvindo esse podcast, ou tia, irmã, enfim, cuidadores de crianças que estão ouvindo esse podcast. Se você tem um brinquedo em casa que é de tradição, que era do seu tataravô, ou você achou em algum brechó, ou alguma coisa, e esse boneco tem um olho muito grande, é esquisito, é de madeira, ou parece que vai te matar, provavelmente ele é amaldiçoado. Não leve para casa. Não, aquele boneco era muito feio, sabe assim? E vindo de lugar de interior que as pessoas faziam suas próprias bonecas, né? Tipo, eu comprei muita boneca feita à mão pra dar de presente pra criança. Cara, tipo, o pessoal faz umas bonecas, tipo, tudo coloridas, sabe? Cheia de vida, sorridente, né? O moleque tinha um negócio creepy que eu falei, cara, tipo, se não tivesse dado um negócio lá com o Roman, ia ser esse boneco que ia trazer o mal, tá ligado? Porque puta bagulho creepy. Então, aí vamos lá, vou fazer uma pergunta, porque eu confesso que eu não entendi muito bem. Vamos lá. O que tava dentro do boneco, do veludo e daquele passarinho é o Anatoly? Nossa, Então, eu nem pensei Eu fico nisso. imaginando que era pra... Do boneco, eu não sei, né? Mas eu fiquei imaginando depois da explicação da Cássia Kiss, porque o Roman, ele morre e teoricamente a alma dele se liga ao Anatoly, né? Então, De uma forma que eu não consegui entender muito bem, porque quando ele tinha feito o ritual lá um tempão atrás para desalmar, né? Ela fala que o vínculo é feito normalmente com uma criança com alguma pessoa que tem muita proximidade, né? Eu com a Domênica ainda fico falando, mas a proximidade é geográfica ou ela é tipo sentimental? eu acho que não é nenhuma das duas. Eu acho que é, pelo que eu entendi da série, ela é sanguínea. Tanto que... Não. Só que não faz sentido ser sanguínea por causa da Halina. Não, E e por também causa do final também. por causa do Boris também, né? Isso. Então, não faz acho Mas que qual que é a ligação próximo, sanguínea que o Roman tinha com a Anatoly? Então, o que Ele era... Ele é primo de segundo grau, porque ele é primo da mãe do Anatoly. Isso. Porra, cara, O né? que eu Ele tinha entendi- E ele pegava o naquela pai do cidade Anatoly, interior, então. ele tinha muito mais parente mais próximo do que o Anatoly, né? Na linha de sangue, né? Não é possível. É que assim, eu acho que a bruxa falou isso pra ele, mas dá muito a entender que ela tinha um glande. Opa, um glande. Tinha muito. Cebolinha, né? Tinha um grande plano de conseguir eventualmente trazer a Halina de volta. Sim. Né? Então, assim, ela tava se vingando do Roman. Eu acho que o Anatoly, ele foi meio que um ponto curvo da questão. Mas o que eu fiquei na dúvida é... Isso aqui não é spoiler, caso alguém esteja ouvindo ainda e não tenha ideia, né? A série começa com o Roman se matando. Uhum. E aí... Quem se matou foi o Roman, assim, o espírito, né, a alma. Era do Roman ou era do Anatoly? Porque, tipo... Quando ele tava lá no lago, e aí ela fez lá a magia lá com ele, ela fala que naquele momento houve
a troca de alma. Uhum. Sim. Então, o que eu entendi foi o seguinte. O Roman foi lá, fez esse ritual aí da transmutação, e aí ele trocou com o Anatoly. Uhum. Aí ele volta, né, pra casa, tanto que a Giovanna até fala, né, que antes dele se matar ele não era a mesma pessoa, ele tava muito estranho, etc, etc. E aí ele se mata, né? Ai, gente, desculpa. E aí nessas, a alma do Anatoly fica perdida, né, fica vagando, porque o Roman morreu. Tanto que tem aquela cena que o Anatoly sai correndo pelo quintal, no meio do varal, sujando todas as roupas, e ele dá de cara com ele mesmo. Sim. Né? E isso foi o que eu entendi. Acho que a alma do Anatoly ficou por ali vagando, assim como a da Halina também tinha E aí ficado ela vagando. entrou no veludo, ela entrou no boneco, ela entrou eu no já não passarinho, o passarinho fica voando pela cidade toda. Aí eu já não sei. Então, Pode ser, agora é. que vocês estão falando faz sentido. Apesar que o meu ponto é que dá a entender que tudo isso que está acontecendo é uma grande vingança Uhum. que a gente tem da bruxa, né, Cássia Kiss, maravilhosa, para poder vingar a morte da Halina, que foi a filha dela. Eu nem acho que ela quer vingar, eu acho que ela só quer trazer a Halina de volta. Não, ela quer vingar porque ela sabe que o Alensky, ela tava com o Alensky preso lá, então ela sabia que tudo que tinha acontecido, né, quem tinha Não, matado. Mas assim, o plano dela só dá certo porque eles fazem a cremação do corpo do Roman. Então, por isso que eu tô falando, que não faz sentido, tipo, a série dá a entender que é um grande plano dela, mas o plano dela tem tanto furo que não era possível dar Exato. certo. Ela é brasileira também, quer dizer, ela não é Não, brasileira, e ela tá assim, no Brasil, né? O plano dela, se o plano dela era, tipo, a alma da Halina voltar, ela não precisava nem envolver o Roman, tipo. Mas Não. por isso que eu acho que o plano não era a alma da Helena voltar, igual a Du tá falando. Eu acho que o plano dela era se vingar. E isso envolve, inclusive, fazer o Roman, o Boris, né? E o Alensky sofrerem, porque os três foram os causadores. Né? Então, mas eu acho que o lance do Roman, a transmutação do Roman, foi porque ele pediu pra ela fazer. Sim, sim. Não, É, mas então o que o a Basso tá Anatoly falando foi é uma que talvez grande é um vítima, plano dela, do tipo, às vezes É. ela fez de propósito, porque ela queria foder a família dos Skavronski. Que a família contém o Anatoly, e foda-se, ele é uma criança e tal, né? Mas sobre o plano furado da bruxa, uma outra coisa sobre a bruxa também, pior leitura de tarô que eu já vi na minha vida. Nossa, também. Ela não termina uma, né? Pra começo de Não, conversa, e ela não termina só nenhuma. isso. Primeiro que tem o clássico erro, que, gente, entra no Google. Sabe? A morte. Tipo, o Google é de graça. Exato. A carta da morte do tarô não significa que alguém vai morrer. Por favor. O que eu falei pra você, Domênica, quando logo que ela sacou a carta? Ai, Gente, mas ela pode ter mentido, né, também. Você vai confiar na bruxa de Brígida? Que todo mundo não gosta, mas tá todo mundo lá, né? Pois é. Não, adorei que o médico vira e fala, não há mais esperança. E agora, o que eu faço? O que todos em Brígida fazem? Procure a bruxa. Aí eu, lá, tá em 2021, negacionista, não sabe cuidar da ciência, apela pro que dá. Tava no futuro Sim. esse homem. Aliás, eu quero aproveitar e fazer um parênteses. De fato, Cássia Kiss maravilhosa. Eu acho que o papel foi realmente muito bom. Mas eu acho que foi subutilizado. Super. Super. Poderia ser feito de uma outra forma. É que essa série, ela não tem só uma protagonista, né? Ela tem várias, né? Tem isso. Mas aí tem outras coisas que, tipo, só ficam estranhas no texto, sabe? Do tipo, chama um helicóptero porque eu vou pra São Paulo com meu filho. Mas, meu amor, você tá no interior de Santa Catarina. Gente, vocês não têm ideia de como o Telo ficou bravo nesse momento. Do tipo, isso não faz sentido. Não faz sentido. Nenhum helicóptero tem, tipo, autonomia pra poder ir de Santa Catarina até São Paulo. Pelo menos até onde eu sei. Santa Catarina até São Paulo. E assim, ainda que tivesse essa autonomia e tal,
Tipo, beleza. Não, ele tá chamando o helicóptero porque aí do helicóptero ele vai pra um aeroporto e do aeroporto... Gente, até chegar o helicóptero, vai de carro, é mais prático. Mas, Telo, isso é só pra mostrar a falta de noção do homem branco hétero cis rico. Ele não é hétero, eu ele é acho também bi. que também era só pra colocar o fato verdade. daquela maravilhosa, né? Tipo, linda de eu tenho todo o dinheiro que eu tenho e não posso salvar a vida do meu filho, né? É, Acabou com o meu Exato. meme. Puxa vida. exato. Não, Mas eu acho que é só pra mostrar mesmo essa questão. Porque a única coisa, de fato, né, que ele tem dessa história toda é o dinheiro, uhum, né? Por causa da chantagem que o Roman fez, né? sim. E, Outro... né, Desculpa, o Rô. Roman, na verdade, cagou tudo, né? Vamos falar a verdade. Então, né? Sim. na verdade, é o que eu tava falando com o Rodrigo. Essa série é uma compilação de pessoas horríveis. Todas elas. Porque assim, vamos lá. A Giovanna, não, tipo assim, se ela não entendeu que o marido dela tava com a criança de 8 anos dentro do corpo, é porque eles realmente não conversam. Tipo, eles não têm uma relação nenhuma. O Não Boris, também não entendi isso, mas tudo bem. o Boris e o Roman eram gays enrustidos e tal, e depois mataram a garota. A garota também não ajuda, porque ia fazer o outing das pessoas. Tipo, o cara já Nossa, falou gente. 5 vezes que ele não quer ela. Aí ela Não é? não só insiste pra se fazer de trouxa, como ainda quer fazer o outing deles. E aí, tipo, a Cássia Kiss também é outra, né, completamente, tipo... As pessoas são todas horríveis. A Melissa lá, do tipo, leva... Primeiro que ela leva a irmã dela pra rave. E aí, tipo, nossa, eu tirei os olhos 1 segundo da Melissa. Mentira! Você tava no lago lá botando a guirlanda na água, junto com a sua prima, e a Emily não tava lá. Então, assim, não foi 1 minuto que você tirou, porque a cena, só a cena tem 4 minutos. Tem o tempo da caminhada, tem o tempo da conversinha. Então, assim, ai não, porque, nossa, eu não saí do lado dela. Mentira! Todas as pessoas da série são pessoas horrorosas. E todas as pessoas da série são pessoas que elas não são de verdade, né? Porque até essa história mesmo do Roman com o Boris, eu acho que ela fica tão mal aproveitada, sabe? Porque é uma coisa tão pesada que tá mostrando ali, né? Aquela dificuldade que eles têm de ser quem eles são e, tipo, viver de boa, já que eles se gostam. Porque é uma cidade pequena, porque é 1988, enfim. E aí, a melhor solução que eles têm, sabe, é o Boris, que, no final das contas, assim, eu fico até pensando, né, o quanto que foi a decisão do Roman que fez tudo porque ele queria voltar. Tudo bem que ele não voltou, eu sei, né? Ele também soltou a menina lá no lago e ela afundou e, tipo, e também não sei que tamanho de pedra gigantesca que aquela mulher acordada continua afundando. Exato. Queria deixar essa observação aí. Não, e ela nem foi afundando, porque eles olharam no lago e falaram, ela tá aqui. Mergulharam um pouquinho na água e tiraram ela lá de dentro. Então, gente, assim, a gente tem que muito Tipo, suspender gente, a eles realidade, estavam de pé do lado dela. Logo, se ela ficasse de pé, ela também ficava fora da água. Exatamente. Exatamente. É. Então, tipo assim, nada faz sentido. Outra pessoa horrível, a psicóloga. Nossa. Tudo bem que a Mas depois da psicóloga... ela é- psicóloga a gente descobre que Não. ela é horrível porque ela é irmã, né, tipo, da Cássia Kiss. E quer fuder com esses Skravonsky. Então, mas assim... Sei lá, tipo, a Ignis não percebeu que a psicóloga dela odeia ela, do tipo... Olha, amigo, depois de Soldado Infernal e Falcão, cuidado com o seu psicólogo. Ai, a Essa gente é não a viu recomendação ainda. de 2018 a 2021, tá? Às vezes o seu psicólogo não é bem psicólogo. Ai, a gente não viu ainda, amiga, não dá spoiler. Alô. Não, só tem uma psicóloga lá que claramente também não é uma boa profissional, só isso, assim, que eu Ah, mas falo. isso é o primeiro episódio. Isso vocês Ah, vão ver tá. assim, de cara, assim, que você olha e fala, gente, não é assim que se trata alguém, ou uma situação, sabe? É uma cena bem parecida com a atuação dela ali, de que claramente a gente olha e fala, não é assim que você trabalha, né? Sim. E a pessoa que tá ali não consegue ver, sabe? Não consegue sair, enfim. Ali todo mundo tá muito doente, né? Tá muito mal, sabe? Muito, muito mal. Mas olha só, posso puxar alguns pontos positivos? Não, que eu tenho mais pontos negativos. Ai, Peraí, meu só um Deus. minutinho. Vai, Telo. Esse exemplo que a gente falou da Halina afogando numa água que bate no umbigo
tem uma outra coisa também, que é tipo, que é aí que vem o negócio dela ser escritora, que é uma coisa que funcionaria muito bem num livro, mas numa série que você tem a mais o visual ali, você meio que tira da pessoa que tá vendo a história muito da parte da imaginação dela. Então, por exemplo, quando a garota lá, que eu nem lembro o nome dela, a menina chata que quero sair de Brígida, e aí a gêmea lá, uma das gêmeas. E aí, tipo, ela entra no lago pra nadar. Eita, a gente caiu, eles Alô? caíram. Alô? Opa. Alô? Oi. Estão ouvindo a Estamos gente? te ouvindo agora. Foi o Quero Sair de... Ah, sim. É porque ele quer sair de Brígida, ninguém sai de Brígida, Telo. Exato. Mas O aí, nome tipo... da menina é a Irina. Isso, a Irina. Aí a Irina tá lá, tipo, ai, não, vou nadar no lago. Primeiro que assim, né, gente? Nadar naquele lago, encontraram garota morta, tem um monte de fazenda de porco em volta do lago. Você realmente vai nadar nesse lago? Mas enfim, até aí tudo bem. Aí a menina entra no lago, ai, nadando, ai, nossa, que divertido nadar. Sou uma adolescente de 2018 e minha maior diversão é nadar no lago. E aí, do nada, ela está cercada a 360 graus por porcos mortos. Numa mandala, né? Que é legal Numa que eles são mandala. em círculos, né? Tipo, concêntricos, assim, né? Tipo, então, é uma mandala de porcos. Exato. Gente, como é que eles conseguiram fazer aquela cena com aquele bando de bicho de pelúcia em volta dela sem eles saírem do lugar? Pois é. Mas assim, o que eu fico mais chocado é que isso não funciona num audiovisual. Porque, tipo, você viu ela entrando no lago e ela, o lago, tipo, ele é mais profundo do que a margem do lago. Se ela estava na margem do lago e olhou para o lago, ela veria que tem porcos ali dentro, tipo, antes dela entrar. E aí, mesmo que a gente falar do tipo, ah, não, mas é porque os porcos vieram pela correnteza. Então, não é um rio, é um lago. A correnteza de um lago não funciona assim, gente. Telo, é magia. Ai, gente. É magia, Telo. Não, sério. Essas cenas eu olhava, tipo, pra mim elas tiveram o exato oposto do efeito que eu acho que eles queriam, que era do tipo, uma cena chocante e impressionante. Eu olhava e falava, gente, isso não faz o menor sentido. Ah, mas é porque também a atuação da menina desesperada no laguinho lá não é, né, tão impactante, né? A gente fica mais curioso de ver o formato dos porcos do que preocupado se ela tá amaldiçoada ou se ela vai morrer, alguma coisa assim. Mas eu acho que tem CGI ali, porque não é possível, tá ligado? Tipo, não... Eu achei Tava também. muito redondinho, bonitinho, assim. É, Tava uma mandala então. mesmo. É, o passarinho é CGI com certeza. Que grita o CGI do passarinho. E os porquinhos, o Baço virou e falou assim: olha, é tudo de pelúcia, nem disfarce. Eu, nossa, você tá levando essa série muito a sério. Eu sei que você não assiste coisa de mistério e de terror, mas assim, é tudo de mentira, sabe? Mas, ó, os pontos positivos que eu queria trazer. Vamos lá. Primeiro, a fotografia da série é muito bonita. É bonita. Acho que Concordo. as locações escolhidas são muito boas também. Então, o visual realmente é bonito, né? E assim, tirando todos esses problemas, que não foram poucos, eu acho que a entrega da história foi coerente. Eu acho que eles foram entregando as coisas em cada episódio e a gente ia entendendo melhor, fazendo também aquela relação com o que tinha acontecido em 1988, pra gente entender melhor todos os aspectos, né? A coisa da Halina, a coisa do menino lá, o Alexei, a coisa do Roman e do Boris, enfim, a gente vai entendendo como que as coisas chegaram a esse ponto, né? E isso é entregue, vai sendo entregue pra gente em cada episódio. Então isso eu achei ok. A montagem é boa, né? Uhum. Eu também achei, tanto que acaba sendo interessante para quem já gosta, enfim, de pensar em montagem, tudo que a gente consegue entender algumas coisas da série, como, por exemplo, quando a gente descobre que a bruxa tem alguém lá embaixo,
Eu virei e falei, é o Alexei, Uhum. entendeu? Aí o Basso falou, imagina, o Alexei morreu. Eu falei, não. A irmã dele falou no episódio anterior que eles enterraram o Alexei, mas eles nunca encontraram a cabeça dele. Eu falei, então, claramente, não foi o Alexei que foi enterrado, Uhum. né? Então, assim, eu acho que eles dão algumas pistas boas, mas a ideia, por exemplo, do romance, né, entre o Boris e o Roman, que o Roman chantageou a família do Alexei, que foi daí que ele teve dinheiro, que foi daí que ele foi tirado da cidade, e por algum motivo o Boris ficou para trás, né? Não entendi muito bem o porquê, né? Isso eu acho que ficou ali um vácuo de explicação. Mas eu acho que conforme vai contando, a gente ainda consegue se surpreender com algumas coisas, sabe? Que foi sendo mostrado na hora certa. Isso eu achei um ponto muito positivo. E na questão da fotografia é muito bonito você ver que em 2018, que é onde a gente tá, e que a gente tem que ficar tenso, a gente tem que ficar preocupado, a gente tem que ficar angustiado, as paletas são frias, né? Uhum. E no passado, quando a Halina tá viva, as paletas são quentes, né? Sim. Então, Aliás, Halina, meu Deus do céu, que moça bonita. ela é Nossa, maravilhosa. Sim, Ela é sim. muito eu bonita. fiquei assim, deslumbrado, né? Toda vez que ela aparecia, eu falei assim, gente, não é possível, né? Ela é muito bonita mesmo. Muito bonita aquela atriz. E interessante, né? O que acontece, porque no final você fala, tudo bem, ela não merecia morrer, mas por outro lado, nossa, amiga, você também não precisava ser tão ruim. Então, Sabe? quando ela morreu, eu, bem sinceramente, eu falei assim, bem feito. Ia fazer o outing Menino. das pessoas. Ô, louco! Que Nossa, horror. mas calma, né? calma, jovem. É uma certa desproporção aí, não sei não, Telo. Porque, Não, mas né? assim, ela ia fazer o outing das pessoas numa cidade onde claramente eles seriam espancados em praça pública. E aí ela tropeçou, bateu a cabeça e morreu. Aí eu falei, bem feito. Meu Deus do céu. Gente, que horror. Mas assim, eu acho que até o assédio que ela sofre do Alexei fica muito bem explorado, sabe? Uhum. Eu achei que isso ficou muito legal e claramente o Alexei não foi o responsável, porque quando ela, ainda eu falei, gente, ela deve ter morrido num acidente, não é possível, sabe? Uhum. Não dava a entender que aqueles adolescentes seriam, sei lá, violentos ao ponto de pegar um machado e matar ela, sabe? Uhum. E ela tinha que morrer afogada, né? Então, claramente, assim, quando ela desmaiou, eu falei, gente, ela tem que voltar. E tem uma ceninha no meio daquele episódio que mostra a morte dela, que é bem curtinha, que mostra o Roman e o Boris queimando a foto. É verdade, eu não percebi isso daí. A Dor que depois falou, assim, foram eles que mataram porque eles têm que ter voltado lá e pegado a foto dela. Eu falei, imagina, falou, eles queimaram a foto como? Eu falei, Uhum. Porque o Basso ainda falou, gente, mas a foto ia desmanchar, né? Ou ia, sei lá, estragar, né? Eles não precisavam pegar do corpo dela depois, né? Porque, pô, tava no fundo do lago, né? Sim. Então, o grande pulo do gato eles escolheram não salvá-la, né? Sim. Por medo, claro, completamente compreensível, mas, né, Uma atitude babaca. desproporcional. Mais uma prova de que todas as pessoas dessa série são horríveis. Exato. Mas as pessoas não sabem ouvir um não ali, né? O Não. Alexei não sabia ouvir um não da Halina, a Halina não sabia ouvir um não do Boris, tá Do Roman. Do Roman. Era o Roman que ela era apaixonado? Nossa, Era o Era o Roman. Roman. Era o Roman. Ainda. Aliás, isso entrou até numa polêmica aqui em casa, porque vamos nos lembrar que Halina fez bobice com o Roman. Ela chupou ele. Sim, ela chupou ele na floresta. Isso. Aí o Basso virou pra mim com toda naturalidade e falou: se ela chupou ele, ela é virgem? Aí eu falei assim: eu acho que não. E pra série, acha que sim. Pra Não, série aí- Só pra deixar claro, eu não tinha dúvida se ela era virgem ou não. Se ela chupou o cara, ela já não é mais. A minha dúvida é, será que a série vai considerar isso como ela sendo virgem? Porque se eles não considerarem, muda tudo, porque pode ser que é uma grande invenção de que ela é um espírito que tá por aí e a outra pessoa tá utilizando isso pra causar as mortes, né? Podia ir pra Pois pra é. um outro lado, Isso né? pra mim ia ser muito mais legal. Se no Então, final por isso que você eu falei, eu acho que descobrisse não, que a sabe? magia era tudo da cabeça das pessoas e realmente era uma pessoa que estava fazendo tudo.
Pra mim, Não esse é? seria um final bom pra série. Porque Aí, ó. eu até entendo, Dô, que você falou do tipo que as coisas vão sendo entregues e tal, num timing, que o Rô falou também. Só que eu acho que as coisas são tão telegrafadas. Tipo, o romance do Boris e do Roman foi muito telegrafado pra mim. Tipo, tava Ai, muito meu na Deus, cara não desde foi o pra começo. mim. Eu fui pego totalmente de surpresa. Eu também. Acho que é por causa do meu gaydar, aqueles. Mas pra mim foi muito telegrafado. E, tipo, que não tinha sido Alexei que morreu ela, tava óbvio desde o primeiro episódio. Tinha Nossa, muitas coisas que pra estavam, mim, tipo, não. muito óbvias desde o começo. Nossa, Nossa, você devia ser eu também roteirista, não. então, porque... Nossa, mas, gente, pensa, é uma série de mistério. Aí, no primeiro episódio, é apresentado um mistério de que uma garota morreu na cidade e anos depois um cara se matou na cidade. E aí te falam, não, porque o meu irmão foi preso porque ele matou a garota. Só que, tipo, tá, ok. Se isso fosse a grande questão da série, eles não falariam isso no primeiro e segundo episódio. Que ele não tinha. Que não tinha sido ele, né? Que existia um É, mistério, isso eu gente. sabia. Eu sabia também que existia algum complô mas, do Boris e do Roman pela história toda que foi se desenvolvendo. Uhum. Mas eu imaginava que às vezes era isso. Eles foram testemunhas de um crime, eles receberam um cala-boca, entendeu? Alguma coisa assim. Agora, saber que tudo foi motivado por um romance dos dois, isso pra mim foi um. Me pegou de surpresa. Eu olhei e falei, não sabia que era por conta disso. Porque, pra mim, sei lá, como a Dô tinha dito, né? Foi assim que ficou muito claro que a morte dela ia ser meio que um acidente, porque você não podia pintar uns adolescentes tão malvados assim, como ela falou, de pegar um machado e matar. Uhum. E aí eu falei, tá, então às vezes foi um acidente, os dois também ficaram tipo de boca fechada e receberam uma grana pra ficar quieto, e esse era o grande mistério que, olha, não foi nada assim, né? Uhum. Mas deles serem um casal me pegou totalmente. Em mim também. Sabe o que eu achei que era no início? Uhum. Eu achei que. Bom, primeiro que a Halina tava, né, até então atrás do Roman. Aí eu achei que talvez na festa ela poderia ter ficado bêbada e ter caído no lago e eles não terem ajudado ela, sabe? Uhum. E aí ela ter se afogado, por isso que o Roman, alguns anos atrás, se matou, né? Falando, a gente fez uma grande bobagem lá atrás, sabe? A gente não salvou ela. Eu achei que era isso. E de fato, né? Eles não salvaram ela porque eles tinham oportunidade, né? Uhum. Mas eu não imaginava que era uma coisa tão complexa assim. Inclusive, o que eu queria saber de vocês dois é o que vocês acharam depois do final mesmo, quando o Roman, numa tentativa de, enfim, né, toda alma que não consegue voltar para o próprio corpo, porque o corpo foi, enfim, cremado, ela vai ficar sempre vagando em busca de outro corpo, né, até morrer. O que vocês acharam dele voltar no Boris? Porque me pareceu uma coisa tão vingativa para os dois, sabe? Então, esse romance deles é muito estranho, como você falou, do tipo... É muito estranho que o Boris não tenha ido com ele. Tem várias coisas muito estranhas nessa história. Na verdade, eu acho que ele encarna, digamos assim, no corpo do Boris por causa daquele lance lá da conexão com a pessoa próxima, né? E, enfim, foi onde ele achou pra entrar, sabe? Uhum. Tipo, opa, o Boris tá aqui. Vago. Aquele meu ex, saudades do meu ex, né? E aí entrou lá. Porque o lance da conexão... O duro que nessa história, a Dor levantou essa questão e falou assim, deram o jeito de eles ficarem juntos. Eles não ficam, né? Porque se a alma do Roman entra no corpo do Boris, a alma do Boris vai embora e acabou, né? Não, mas o Boris já tinha morrido, né? Então o Boris foi embora. O Roman volta no corpo do Boris e, teoricamente, quem vai ficar sofrendo por... Que deveria e agora o Boris, ficar então, sofrendo... que tá vagando? Porque a alma do Boris... Ele fez a passagem. Mas como que ele fez a passagem? O Roman só tomou conta do corpo dele. Então, mas... Não, ele morreu, ele tava 30 minutos morto, gente. Eu acho que eu entendi eu acho que eu entendi a mesma coisa que a Dô, tipo... Porque mostra o Boris tendo um ataque cardíaco quando ele tá batendo ali na porta, né? Eu não entendi que era um ataque cardíaco. Eu também não entendi entendi que também não. o Roman que tava dentro do Anatoly saiu e aí a bruxa tinha falado, do tipo,
faz só você e ele, porque ninguém pode tá. estar perto, porque senão a alma vai tomar o corpo dessa pessoa. Ele bateu na porta justamente na hora, a alma foi pro corpo dele. Então eu não entendi que ele porque morreu. Foi imediato. Tá, entendi. Eu entendi que foi entrou imediato, nele né? e a alma do Roman quicou a do Boris. Então o Boris tá solto. Mas, como a Dô Ai, disse coitado agora, do como é que ele Boris. foi dado como morto? Ué, demorou pra alma ligar o corpo. Deus do céu. Porque também a gente, quando lá no começo da série, parando para pensar agora, tanto a mãe do Anatoly quanto a Giovanna falam que eles começaram a dar umas osciladas aliás, o Roman não, né? O Roman tava esquisito, mas era por causa desse plano dele de se matar e fazer a transmutação, ok. Mas a mãe do Anatoly fala que ele ficava meio que sumindo e voltando, tanto que em algumas cenas a gente acompanha, né, essa luta da alma do Anatoly com a alma do Roman para ficar no corpo. Sim. Então faz sentido, sim, né? Teoricamente agora o Boris deve estar em alguém que a gente não sabe quem é. No veludo. Mentira, o veludo morreu. No veludo. Não tem mais veludo, Veludo amigo. morreu. Não tem mais veludo. Então ele deve estar em algum lugar e tentando voltar. Tanto que eu acho que quando ele saía, o Roman, da alma do corpo do Anatoly, ele ia pro corpo dos porcos, entendeu? Por isso que os porcos se matavam. E o cavalo também se matou, o passarinho depois se mata jogando no vidro lá do então, carro. mas isso eu acho que é o Roman que fazia. Eita, mas o Roman se ligando nas almas dos bichos tudo? Ué, ele tá solto você procura ali. um corpo. Nossa, eu não tinha percebido isso. Eu também não tinha percebido isso, não. eu Mas o Roman não entendi que tava era preso isso. no corpo do Anatoly? Então, ele Não, vai e fica volta, né? oscilando. Ele fica oscilando, tanto que o Anatoly, quando ele tá lá na cama do hospital, que ele tá morrendo, quando ele acorda, ele fala que ele sonhou com o Veludo, e o Veludo falou pra ele que tava esperando ele pra brincar pra sempre, para sempre. Eu falei, é o Roman. Entendeu? Gente. Agora, o lance de ter Olha, uma... gente, várias camadas, muito profunda essa O série. lance... Perceba que a série é melhor do que a gente começou a falar, né? Porque agora a gente tá em altas Na verdade, é porque a explicações. série tem tanto buraco que a gente tá tentando preencher, né? Pode Outro ser buraco. também. Outro buraco. A Emily some, né? E aparece lá deitadinha, bonitinha na árvore. E teoricamente, até onde a gente saiba, ela tá ok. Claramente ela é uma fada. Porque a Halina, na verdade, entra no corpo da Melissa. Melissa. Isso. E pra onde foi Melissa? É por isso que vai ter segunda temporada, então. Provável. Mas aí que tá, não tinha que ter uma ligação com a pessoa? A Halina não sabe nem quem é Melissa, quem é Emily. Não é? Mas elas têm uma ligação. Olha agora, olha só a tela. Puta que pariu, tela. Agora eu vou, olha, esticando a corda, hein? Olha lá. A Melissa, ela dividiu o mesmo armário de coisa de estudantil lá, era o mesmo armário da escola de que tinha da Halina, tanto que tava escrito Halina lá. Bela conexão. Então, assim, basicamente, a gente bebe água, a gente bebeu água a vida toda, então a gente tem uma conexão muito forte. Tanto eu quanto você precisamos de água para sobreviver. Então, nessas então coisas que a série me perde. É por isso que por isso que eu tô falando pra você que eu acho que é complicado, porque eu acho que primeiro poderia não dar uma explicação e deixar mais misterioso, mas ao tentar explicar algumas coisas e criar umas regras, as regras elas não foram cumpridas, né? Porque quando ela fala também do Roman, no primeira transmutação de alma que ela vai fazer, ela fala sobre essa proximidade, que aí eu não sei se é geográfica ou emocional, como eu falei, porque no caso do Anatoly com o Boris, foi geográfica, né? O Boris estava ali próximo, quando a Cláudia Abreu afogou o Anatoly, a alma do Roman saiu, ele foi pro Boris, porque o Boris estava próximo. Aí, mas o Roman, para ir primeiramente para a alma do Anatoly, existia uma proximidade consanguínea, tão Eu afetiva. acho que eles estavam no mesmo lago, porque tem várias cenas do Anatoly nadando no lago. Tem? Tem. Tem? Tem ele nadando na piscina. Eu não lembro. No lago. É na piscina da É na escola. piscina, gente, que ele tava deitado na água? É na piscina da Sim. escola. Ai, gente, então se ligou porque ele também tava boiando na hora.
Exato. É isso aí. Gente, a gente tá preenchendo os buracos aqui que a série deixou. Entende? Aí eu olho e falo, pô, porque, sabe, se você vai se dar o luxo de explicar alguma coisa, criar algumas regras pro que tem que acontecer, você tem que respeitar essas regras. Exato. E aí eu não entendi porque a alma do Roman inicialmente foi pro Anatoly, sendo que não existe nenhuma ligação. Por isso que eu fiquei imaginando que tudo era um plano da bruxa, porque a única coisa que faria sentido era isso. Eu falar, olha, eu vou fazer você sofrer os meus algozes, né? Os algozes da minha filha, que foram Roman e Boris, eles têm que sofrer o mesmo que eu. Eles morrerem, eles não vão sofrer o mesmo que eu. Eles têm que, para eles sofrerem o mesmo que eu, eles têm que perder um filho. E aí, por exemplo, eu vou então ferrar com a vida da Anatoly pro Boris sofrer, né? Então, faria sentido se o fato dele enviado para lá tinha sido um plano todo da bruxa. Agora, como a gente falou, não tinha como ela saber disso, porque não tinha saber que ia ser cremado, sabe? Então, tipo, também não dá certo. Então, sabe, nada faz sentido. As próprias regras que eles apresentam são quebradas por eles mesmos, né? Olha, as fics que a gente tá criando aqui estão melhor que a série, hein? Sim. Porque a gente é bom de falar besteira, né? Mas olha só. Eu gostaria que fosse de verdade, por exemplo, toda essa ideia de transmutação de almas, fosse uma puta uma balela e fosse só um esquema da bruxa realmente falando, assim, não, eu vou fazer esses trocar de cor porque eu sei como é que faz essa porra, sei lá, tem alguma magia do capeta lá, não sei, e eu vou fazer isso pra me vingar, e aí fosse todo um grande plano de vingança. Sim, e seria um plano de vingança melhor, porque ela mataria primeiro o Roman e depois mataria o Anatoly. Nossa senhora. E aí atrair, e com isso, sabendo daí que atrair depois a filha do Roman, pra filha do Roman sofrer com tendo o corpo dela tomado pela Halina, sabe? Tipo, aí poderia fazer um puta de um plano, porque dá a entender, quando ela tá prendendo o Alexei lá embaixo e fala, vou soltar ele agora no momento certo, porque agora vai precisar, quer dizer, tudo faz você entender que ela tá num grande plano, só que aí você fala, cara, não pode dar porque coisas aconteceram fora do controle dela e fora do conhecimento dela para que esse plano dê certo. Por exemplo, nada disso teria dado certo se o corpo do Roman não tivesse sido cremado e ela não tinha nem como saber sobre isso. Inclusive, ela ficou extremamente surpresa quando ficou sabendo disso, quando a viúva do Roman lá falou. Né? Então, sabe, tipo, não bate, né? A não ser que ela tenha mentido e de fato isso foi um contratempo, mas que ela resolveu de outro jeito, sabe? Mas aí a gente vai ficar imaginando, a série devia ter contado. Sim, do mesmo jeito que pra mim o que ferra muito assim, tirando tudo que a gente falou, né? É bem no final quando o Boris volta que ele fala que ele é o Roman, porque poderia ficar no suspense se quem tá no corpo da Melissa é o Roman ou a Halina, porque eles tinham coisas em comuns, né? Sim. Aquela cara de tonto e os dois fumavam. Exato. Sabe? Então, assim, a gente só sabe que é a Halina que tá no corpo dela porque o Roman fala que ele tá no corpo do Boris. Agora, o porquê que ele falou que ele era o Roman no corpo do Boris, mas não falou no corpo do Anatoly, fica aí o questionamento, né? A reflexão de final, porque não faz o menor sentido, né? Ele virar e falar, eu não sou o Boris, eu sou o Roman, sabe? E por que você tá falando isso agora? Pois é. Exato. Agora sim, a pergunta... Fora que o Boris, assim, só pra completar o da Dor, como eu falei pra Dor, quando assim que ele pegou, falou, parabéns, você acabou, você vai morrer em, tipo, uma semana, porque foi o que aconteceu com o Anatoly, né? Sim. Ele morreu porque ele pegou uma doença que veio na alma do Roman. Exato. Então, se veio na alma do Roman, tipo, parabéns. Também. O Roman, ele só vai ficar pulando de corpo em corpo porque ele vai matar todos os hospedeiros dele, né? Sim. A pergunta que não quer calar é: se tiver segunda temporada, vocês vão assistir? Claro. Nope. Eu não vou assistir, não. Como isso, assim? então. Como é que a gente vai voltar aqui pra falar mal? Como assim? Agora é a nossa vez de desafiar eles a assistir uma série nossa pra eles voltarem aqui e a gente chamar a gente de novo. Não, mas tem que ser uma série desse nível. Ruim não, assim? não. Mas sabe o que eu ia favor. propor para fazer uma reparação aqui com esse convite para ver uma série horrorosa? Primeiro, perguntar: o Basso assiste This Is Us também ou só a Dor? Só a Dor. Ah, Basso, você estragou meu plano, ó louca.
Nossa, gente, o Baço. Também agora é minha hora do Exposed. O Puta que Baço, pariu. quando a gente começou a namorar, eu já assistia This Is Us e a primeira temporada, se você não chora em todos os episódios, tem algo errado com você, né? Exato, Porque a primeira sim. temporada é muito dramática. E aí eu falei pra ele, assiste, porque o piloto é bom e vai pra um lugar completamente diferente do que começa. Até hoje eu não entendo aquele dado de Wikipedia de quantas pessoas nascem no mesmo dia, não é mesmo? Fica aí, tipo, a aleatoriedade do início da série. E aí ele assistiu, acho que uns 3 ou 4 episódios, e aí ele não deu conta. Ele falou, não, é muito triste, eu não dou conta não. E aí ele parou. Não, assisti 3 e 4, assisti só o piloto, maluca. Você não... Nossa, eu achei que você tinha Você fez assistido assistir mais. junto com você. A gente assistiu juntos. Não foi não, rapaz. Para de ficar inventando Você pediu história. pra gente assistir. Você pediu pra assistir com você. Falei assim, olha, eu tava me negando. Você assiste pelo menos o piloto. Aí você tava um dia aqui em casa. Falei assim, vamos colocar pelo menos o piloto aqui pra você ver. A gente colocou, assistiu o piloto juntos. Você virou e falou pra mim, e aí? Eu falei, nem ferrando eu continuo assistindo isso, tá ligado? E parei. Chorão. Nem chegou a conhecer o William. Chorão. Mas eu sei tudo que aconteceu em This Is Us. A Domênica termina esse episódio, ela assiste sozinha, né, no ritual dela, né, só ela, né, trancada num local, assiste. É. E aí ela termina de assistir, normalmente ela vai me procurar e aí ela me conta tudo que aconteceu no episódio. Em detalhes. Em detalhes. Sim. Então eu sei quase todas as relações, todos os personagens. A gente começou a ver essa temporada, nos episódios à medida que eles iam saindo, mas a gente desistiu, porque todas as outras temporadas a gente assistiu quando já tinham saído, então a gente assistiu numa tacada só. E aí, ver This Is Us à medida que saem os episódios, eu acho que a série fica muito lenta. Aí a gente falou, não, vamos esperar chegar no final da temporada e a gente assiste tudo de uma vez e tal. Ah, gente, então assim, são mais 3 ou 4 semanas pra vocês poderem ter ela inteira, porque... Ah, eu pensei Não, que tinha minto, acabado 5. Porque ela volta agora, acho que dia 11 de maio, e aí só vai ter o episódio de 11 de maio e mais 2. Que eles vão encerrar a série com 2 episódios a menos nessa temporada, né? A série não, a temporada com 2 episódios a menos. Entendi. Então, questão aí de 5 semanas no máximo, né? Se eles não atrasarem, que eu acredito que não vai acontecer, mas nunca se sabe, não é mesmo? Uhum. Vocês já vão conseguir assistir. Mas eu amo This Is Us. E o Desalma também me enganou, porque ano passado, não, 2018 mesmo, eu tinha visto o trailer e falei, nossa, eu quero assistir, né? Tanto que quando vocês falaram, o Baço veio todo feliz. Olha só, é uma série aqui tal que chama Desalma. Aí eu olhei pra cara dele, falei, é cagão. Não vai dar conta de assistir, né? Mas deu. Olha eu só. também sou super cagão, mas a série não é muito de terror, assim. Ela até seria se o pessoal entregasse um texto bacana, né? Mas, tipo, era tão comédia as interpretações que não tava conseguindo levar a sério. Exato. Exatamente, esse é o problema. O único momento que eu fiquei com medo foi do menininho com o boneco, o Anatoly com o boneco narrando. Aquela hora deu cagaço. Entendeu? Nossa, o Anatoly é o tipo de criança que me irrita num grau. Sim, quando o Pesto e o Carbonara estão enchendo o saco aqui em casa, a gente tá chamando eles de Anatoly. Gente. Né, Anatoly? O Anatoly tá aqui. Daqui a pouco ele começa a gritar. Fala alguma coisa, Anatoly. Mas a gente podia pegar uma que nenhum de nós assistiu, ou alguma que a gente assistiu e vocês pegassem pra assistir. A Dor, eu tô fazendo ela assistir Person of Interest. Não sei se vocês já assistiram. Não. Ela tá Não, é uma série que já terminou também, tem 5 temporadas. A Dor tá na segunda. Mas a gente podia falar talvez de uma delas. É uma série de ficção científica. Interessante. Eu gosto. Eu Eu realmente tô carente de séries de ficção científica e de mistério. Eu tô nessa vibe no momento. Vou te vender, então, a Person of Interest, tá? A primeira temporada é bem boa, rapazes. Foi uma temporada muito boa. Uma pessoa, um cara, né? Ele conseguiu desenvolver uma máquina que ela conseguiria, através da leitura de 1 milhão de e-mails, telefones, o caralho a 4, um monte de coisa, ela conseguia prever atos terroristas. Porque ele fez depois do ano de setembro. Aí ele falou, a gente precisa arrumar um jeito de se precaver com isso. Ele construiu uma máquina que conseguiria processar todos esses dados para conseguir saber se tinham atos terroristas ou não. Né? Só que,
quando ele construiu a máquina, a máquina foi ler isso, ela dava todos os crimes que estavam acontecendo. E aí ele teve que fazer um filtro para falar, não, que ele vendeu essa máquina pro governo. Oi? Não, só o Carbonara se comunicando. Isso foi o Anatoly. Não, o Anatoly. Aí ele vendeu quando ele estava no acordo para vender essa máquina pro governo, né, para ele poder fazer, ele teve que colocar um filtro de falar, olha, os relevantes, o que é para você passar para ele, os casos relevantes, são os casos de terrorismo, né? E aí todos os outros crimes que envolviam assassinato, que envolviam a morte de gente que eram crimes passionais ou crimes individuais de assassinato, né, que não era terrorismo, ele falou para ele colocar nos casos não relevantes. Quando ele termina o projeto e entrega ele deixa uma backdoor para a máquina passar para ele esses dados que não são dos crimes não relevantes, né? Para ele poder pegar pegar essa informação e ele tentar evitar esses crimes, né? E aí só que ele é um cara extremamente, tipo, na verdade, intelectual e tudo mais, ele não é um cara físico, então ele contrata um ex-militar para fazer isso, e a máquina passa para ele, como ele, nessa backdoor, ele só conseguiu que ela enviasse o número de seguro social da pessoa. E aí a máquina envia o número de seguro social para ele, só que ele não sabe se essa pessoa vai ser a vítima ou vai ser o assassino. E aí eles têm que investigar, né? Cada episódio é um desses números, né? Eles traduzem como CPF, né? Aqui no Brasil. E eles aí falam assim, olha, de quem que esse CPF é? Se a pessoa vai morrer ou se a pessoa vai matar, e eles tentam impedir isso, né? Entendi. E aí, claro... Oi? Interessante. E assim, esse é o plot básico só. Quem faz o militar é o Jim Caviezel, né? Maravilhoso, tá? Ele tá o Batman nessa série, né? E de competência de luta e tudo mais. E o Finch é o cara que fez Lost, que fez um monte de... Que é o Ben, né? Isso. E aí eles ficam nessa dupla pra conseguir fazer. E, claro, o Finch ele é um mago do computação, então ele consegue todas as informações que precisa, e o Finch é o cara do campo. E o Reese, né, que é o Jim Caviezel, é o cara do campo. E aí eles ficam nisso. Claro que durante o desenrolar você vai descobrindo mais sobre o que essa máquina é e o que é a relação dele, por que ele criou ela exatamente, sabe? Vai desenvolvendo por detrás, que é muito mais interessante do que o caso da semana, né? O CPF ali da semana, é esse mistério por detrás que cada temporada me apresenta um grande pedaço desse plot que ela encerra de uma maneira bem satisfatória, né? Te dá uma boa parte daquele, entendi isso. E aí, nos próximos, ela vai cada vez mais afundando nessa história e é um puta de um plot de ficção científica absurdo de você estar sendo vigiado o tempo todo e o que as pessoas fazem com os seus dados, né? Entendi. E é muito interessante isso. Inclusive, tem uma fala muito legal do Finch que ele falou que ele que criou as redes sociais porque ele viu que era mais fácil as pessoas darem os dados do que ele ter que ficar investigando. Então ele que foi que criou a rede social para investigar mais fácil as pessoas, sabe? Entendi. Gostei da premissa. Achei bem interessante também. Essa tem na Globoplay, de novo, do amigo Cebolinha, do Guardador, Globoplay. Só porque a gente só usa uma roupa desde março, a mesma roupa, né? A gente não é da Turma da Mônica. Vamos lá. Mas esse tem na Globoplay, daí todas as temporadas, ele tá bem... A Dô tá na segunda, né, Dô? Eu assisti já ela inteira, eu acho ela maravilhosa, ela encerra perfeitamente e eu acho uma série muito boa. É uma série legal pra vocês pegarem pra assistir, de sci-fi, tem um pouco de... Não seria mistério, né? É mais um jogo de detetive. Sim. É, uma coisa meio... não vou dizer nem aventura, show procedural. Um pouquinho de ação, assim, sabe? Achei Tem. Interessante, gostei. Vamos Vamos. analisar a proposta. Sim. Aqueles. Mas tem que ser isso mesmo, amigo, porque a gente tá falando de uma série da época, sei lá, de Ela é de muitos anos 2012 atrás. a série né? Então ela é meio antiguinha, então tem algumas coisinhas meio datadas ali. E também 20 tarará Normal. episódios, sabe? Uma das minhas séries preferidas é Battlestar Galáctica.
que é de 2004, então eu tô acostumado eu com coisa tentei datada. assistir ela. Eu comecei a assistir ela, eu não sei, acho que ela tá na Amazon, né? Tá na Amazon Prime. Eu Vale comecei muito a pena. assistir Assim, ela e eu achei ela. Achei os primeiros episódios bem interessantes, mas eu não consegui depois acompanhar. Não lembro depois pra que eu fui. Mas, nossa, o primeiro episódio dele, o piloto, sim. daquela mulher, meu Deus do céu. Ai, posso fazer o pitch de Battlestar Galactica agora? Ai, faz. Claro, por faz. favor. É que a gente tá meio em cima da hora, né? A gente precisa dar comida pra meu gato, pai. remédio Ai, precisa pra dar gato, remédio pra gato, a gente precisa verdade. comer. Verdade. Não, mas assim, bem rapidinho, só a explicação do primeiro episódio. Tá, seja breve. Basicamente, os Cylons, que são robôs, destruíram todas as colônias humanas, nessa colônia humana espacial. E aí eles fogem com algumas naves, só que de 33 em 33 minutos, os Cylons acham eles, não importa o que eles façam. Tipo. E aí, o primeiro episódio chama 33, inclusive, porque é eles tentando descobrir como eles vão fazer pra fugir. E, tipo, é um episódio extremamente tenso e é muito bom. É muito bom, muito bom. Sim. Mas é isso, Legal. assistam Battlestar Galactica. Eu quero fazer uma desindicação, então. Faça. Ah, não, faz uma indicação pra eles escolherem daí algum pra gente assistir junto. Uma indicação? Eles já assistem This Is Us, eles já assistem a melhor série, Baço. Não, mas pra eles assistir alguma que nós assistimos já, ou que a gente vai assistir junto, pra eles chamarem a gente, senão não faz sentido. Brooklyn Nine-Nine? Já A gente vimos já viu Tudo? tudo. tudo. A gente não. A gente viu, inclusive, a temporada que não tá na Netflix ainda. Sim. Ai, a gente não viu essa ainda. Tá igual o Under a Time. Desde que encerrou o contrato com a Netflix, a gente não viu ainda. Ai, gente, eu preciso pensar, assim, de imediato eu não sei, mas a gente tava falando da Desalma e a gente tava tecendo várias críticas, mas existe uma série mais antiga da Globo, que eu só quero dar um toque, assim, que é a Mad Max, que a ideia, ela era boa, mas a execução ficou muito ruim. Então, assim, cuidado pra quem for assistir, tá? Porque ela é bem ruinzinha, assim, sabe? Tem vingança por estupro, sabe? Coisa assim. Ah, Bem baixa, assim, bem baixa, assim. Em determinado momento tem uma mulher que ela é estuprada e depois ela comemora porque ela é soro positivo. Aí você fala, gente, sabe? Meu Deus, ok. Globo, bizarro. sabe? Tá, não verei. A sinopse era boa, tanto que eu assisti, mas é muito ruim, assim. As coisas que são erradas, diferente de Alma, que a gente criticou muita coisa, mas assim, ok, né? Furos de roteiro, tarará, né? Selo Globo também tem que atingir pessoas enfim, da família toda, né? Uhum, Agora, a Mad Max, ela é bem zoada, assim, nesses pontos. Eu acho que não faz bem, não, sabe? entendi. Agora, uma série, assim, boa pra gente assistir, eu não sei. Eu teria que pensar, mas pensarei, e aí eu voltarei com indications. Pode Arrasou. deixar. Arrasou. É isso então, amores. É isso, gente. O que a gente pode tirar do final disso é não assistam Desalma, só leiam o livro quando sair. Ah, porque o livro 2 não horas de saiu conversa, ainda. né? Vai Não, falar, tipo, gente, eu Não é assisti, baseado num livro, não. Eu tava o tempo todo achando que era. Olha Não, só. não é baseado num livro, não. Enfim. Mas se sair o livro, vai ser bem melhor que a série. Bom, amores, obrigado pela visita de novo. Espero que vocês tenham gostado do café. Sim! Sempre. Vocês são os amores. A gente gosta muito de vocês. A gente também ama vocês. Muito, muito. Que bom. Só, né, pra fazer aquela parte do serviço, né? Se alguém, por acaso, não conhece vocês, entre os nossos ouvintes, acho difícil. Mas, se não, contem aí onde as pessoas acham vocês nesse mundo da internet online. Bom, eu acho que vocês me encontram agora mais lá pelo projeto hashtag o podcast é delas, então tanto no Instagram quanto no Twitter eu tô lá em @o podcast é delas, né? E eu voltei com o Estúdio 31 também, então acredito que em breve teremos mais episódios, caso alguém tenha curiosidade sobre como faz podcast, plataformas e outras coisas interessantes aí desse meio de produção.
Quem quiser ouvir, conhecer a rede, conhecer outros podcasts feitos por mulheres incríveis e que eu tenho muito carinho, né, por elas e por tudo que elas estão fazendo aí nessa podosfera, fiquem à vontade, serão todos muito bem-vindos. É Arrasou. isso. E vocês encontram basicamente no Twitter, no @senhorbaço. Vocês podem me encontrar e conversar daí comigo. Ou em qualquer uma das redes sociais do Leitor Cabuloso, né? @Leitor Cabuloso em todos os lugares, que aí também é o projeto aí que eu coordeno e gosto bastante de literatura e tem bastante podcast lá também. Arrasou. Arrasaram, amores. Então, a gente se vê em breve. Sim. E é isso. Anatoly, saia daqui. Ai, meu Deus. Errou, mano. Não grude ninguém. É isso.